Oi, gente que tá acompanhando aí a minha história de amor e tá vendo todos os vídeos. Eu tô filmando pelo celular. Eu eu fui procurar a câmera aqui em casa e os meus pais, eles foram pra um sítio. Então, eles acabaram levando a câmera. Daí, eu só tô com o celular. O que que eu fiz? Eu peguei e eu tirei todos os vídeos do meu celular e algumas fotos, assim, alguns álbuns. Então eu deixei a memória o mais vazia que eu consegui. Eu não sei quanto agora tempo vai dar o vídeo, mas eu espero que eu consiga fazer todo o tempo que eu preciso. Caso eu não consiga, daí eu vou ter que caso eu não consiga, daí eu vou ter que postar outros vídeos. Eu sei que é chato, que tá parecendo uma novelinha, uma novelinha, porque tá com vários, entre aspas, capítulos, mas me desculpem, é porque realmente eu tô com esses problemas aqui. Então, desculpa a todo mundo aí que gostaria de uma coisa menor, mas eu não tô podendo. Mas a todo mundo que tá acompanhando e apoiando, muito obrigado, viu, gente? Mas eu vou continuar, né? Eu parei na parte que eu dizia que o Matheus me magoava muito. Eu e o Matheus, a gente começou bem, né? Só que as coisas foram piorando. E como eu disse, ele me botava em situações ridículas e sempre achava que ele estava certo. Eu sou uma pessoa muito orgulhosa. Meus amigos que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa muito orgulhosa. Então, pra eu pedir desculpa, é uma coisa muito difícil. Só que eu amava tanto ele que eu pedia desculpa. Mesmo, tipo, por usar shorts, eu pedia desculpa. E ele sempre se incomodava, porque ele sempre falava que eu pedia desculpa, só que não fazia nada pra mudar. E, sabe, ele nunca pedia desculpa pra mim. Só eu que ia lá e pedia desculpa pra ele. E, sabe, era muito desgastante. Porque era sempre eu que tava errada, era sempre eu que tava fazendo a coisa errada. E ele nunca me escutava, ele sempre pensava que ele tava com a razão. E, ao mesmo tempo que eu odiava chorar todo dia e brigar com ele, eu sentia que eu precisava de alguém. Eu sentia que eu precisava de alguém pra dizer que me amava. E mesmo que eu odiasse brigar com ele, só o simples fato de saber que tinha alguém ou me amando ou me odiando já, sabe, era bom pra mim. E pra mim sofrer era melhor do que ficar sem nada. E como o Iago tinha terminado com a gorda, a baleia, ele continuou falando comigo. E ele viu essa minha situação, que tava só piorando, só piorando, só piorando. Daí teve. Daí, tipo, eu fiz 15 anos assim, passou um tempo. E daí eu fiz. Eu escolhi de presente ganhar uma viagem pra Disney, né? E porque era meu sonho ir pra Disney, e fazia muito tempo que eu queria ir pra Disney. E eu já tinha escolhido essa viagem antes de eu começar a namorar com o Matheus. Então essa viagem já estava programada há muito tempo. E porque eu fui com as amigas e tudo mais. Daí, como eu queria ir pra Disney, eu acabei indo, né? Só que, por causa que eu fui pra Disney, o Matheus me julgou muito. Ele falou que eu não devia ir pra Disney, que eu devia ficar com ele, que eu devia aproveitar todo o tempo que eu tinha pra ficar com ele, que ele sabia que na Disney eu ia fazer merda, que eu ia trair ele, que ele não confiava em mim pra eu fazer uma viagem internacional, que era muito tempo que eu ia ficar sem ele. Ele começou com umas coisas ridículas assim, e era muito triste, porque eu fui pra Disney pra eu curtir a minha viagem, sabe? Porque era meu sonho, eu queria ir, eu tava com minhas amigas, eu queria me divertir. Só que, óbvio, eu não ia trair ele. Eu não tava com isso na minha cabeça, sabe? Eu só queria ir lá e me divertir mesmo. Só que na cabeça dele, eu só queria ir lá pra trair ele, só isso. E era muito chato, era muito desgastante. Ahn, Sendo que quando eu tava com ele, quando eu fiquei com o Matheus, assim, na metade do nosso namoro, eu fiz um Tumblr. E eu tava bem com o Tumblr e tudo mais. A história do Tumblr é bem comprida também, porque o meu Tumblr foi uma coisa que mudou a minha vida. Mudou pra melhor, mas também pra pior. Foi muito difícil pra mim. É uma história bem complexa. Se vocês quiserem, eu conto um vídeo a minha história de Tumblr. Ela também marcou muito minha vida nesse momento.
Só que eu acho que ela. Não contar ela não vai fazer muita diferença. Por isso que eu não vou contar, mas se vocês pedirem, eu conto. Mas enfim. E na Disney, a gente ficava, tipo, toda manhã a gente ia pros parques e só à noite a gente voltava. Então era só à noite que eu podia falar com ele. E, tipo, eu falava o essencial, porque afinal de contas eu tinha que ligar pra minha mãe também. A gente tinha que arrumar as coisas pro outro dia, o hotel, não era fácil, sabe? E quando eu falava com ele, eu pensava que ele ia dizer, nossa, isso, realiza seu sonho, você tá se divertindo em coisa boa, só que ele só me xingava mais. Eu tava na Disney pra me divertir e eu acabei só ficando muito mal. Tinha o saguão do hotel e eu e a minha amiga Laís, a gente ia pra lá no saguão do hotel à noite pra conversar por mensagem com as pessoas que estavam no Brasil, né? E ela me via todo dia chorar. Porque todo dia que eu falava com o Matheus, que eu tava na Disney, eu só chorava, chorava, chorava. E ela dizia, né? Eu não sei porque ainda você tá com ele. Para de se fazer sofrer. Porque realmente tava insuportável. E a Disney, que era pra ter sido algo super legal, acabou sendo um sonho destruído. Porque eu me sentia culpada de estar viajando da Disney só por causa disso. Quando eu voltei pro Brasil, eu tava bem amiga do Iago já. Eu já conversava com o Iago faz tempo. E quando eu voltei pro Brasil, o Iago, ele tinha falado pra mim, né? Que eu tava me desgastando muito, que ele tava achando isso super errado, que ele não ia mais deixar eu continuar namorando com o Matheus. E nesse tempo foi muito difícil pra mim, porque foi quando eu também saí do Tumblr, que foi uma situação muito difícil. E eu tava acabada, eu não aguentava mais chorar, eu não aguentava mais o Tumblr, eu não aguentava mais gente me xingando, eu não aguentava mais o Matheus todo dia lá, e a escola também tava insuportável, e eu comecei a ir numa psicóloga. Essa psicóloga me ajudou muito, e de tanta coisa que o Iago falou, que eu só tava me desgastando, e as palavras da psicóloga também, elas me ajudaram pra eu terminar com o Matheus. E eu tomei coragem e terminei logo com o Matheus. Foi bem difícil, porque eu queria terminar com o Matheus bem, sabe? Eu queria que a gente continuasse amigo, pelo menos. E foi eu só falar alguma coisa do tipo, vamos dar um tempo, vamos esperar pra ver o que vai dar. E ele já me excluiu de tudo. Já me excluiu do Face, excluiu meu número, excluiu tudo. Então foi bem difícil, assim, porque eu pensei que pelo menos, sabe, a gente ia terminar como amigos, numa situação boa, só que não foi assim. E quando eu terminei com o Matheus, eu tava realmente desolada. Eu não sabia o que fazer da minha vida. Porque tava tudo uma bosta, mas o Matheus era tipo, pra quem eu ia pedir alguma ajuda, mesmo que fosse quase nada que eu ganhasse. Mas daí o Iago falou que se eu terminasse com ele, o Iago ia me ajudar. E foi o que o Iago fez. Quando eu terminei com o Matheus, o Iago só ficava comigo, desde os momentos assim piores até os melhores. Quando o Iago via que eu não respondia ele por mais de uma hora, demorava muito, o Iago já mandava mensagem pra mim: onde é que você tá? Você tá bem? Você tá chorando por causa dele? O que que tá acontecendo? E o Iago me ajudou muito. Todas as vezes assim que eu me sentia triste, o Iago ia lá e fazia eu esquecer disso, ele me distraía. Isso foi muito bom, porque o meu término não foi uma coisa que eu fiquei chorando e nem me sentindo mal, porque o Iago me ajudou e eu realmente esqueci. Foi muito fácil eu esquecer do Matheus por causa do Iago. E quando eu terminei com o Matheus, eu gostava do Iago já, né? Só que eu tinha acabado de terminar, eu tava muito mal, também essas coisas que tinham acontecido na minha vida, eu tava muito, sabe, ressentida assim. E eu tava naquele tempo que eu queria não ficar com ninguém, não, sabe, não acontecer nada, só relaxar assim e ficar quieta, sabe, vivendo a vida. E nesse tempo, o Iago conheceu uma menina. O Iago conheceu a Melissa. A Melissa era uma menina que ele morava ele mora, né, em Belo Horizonte, e a menina morava em Juiz de Fora. Para quem conhece, é bem perto, não é tão distante quanto São Paulo, que era onde eu morava, onde eu moro. E ele conheceu essa menina
E eles moravam bem perto, assim. Ah, não, calma. Não era ela. Ela não morava em Juiz de Fora, me desculpem. Ela morava em BH também. Ela morava na mesma cidade que ele. E foi muito bonitinho, porque até eu, assim, eu vi que ele tava precisando de alguém, que ele merecia alguém, porque ele tava me ajudando muito. E eu pensei, não, ele merece ser feliz com alguém que goste dele. Então, eu até incentivei ele com a Melissa. O único problema dele com a Melissa é que a Melissa morava na mesma cidade que ele e não queria ver ele. Ela falava que ela tinha medo de ver ele e vergonha, que ela não sabia se era isso que ela queria e ela também estava presa a relacionamentos passados. Então ela não sabia se ele merecia ela, se ela estava pronta para isso. Só que eles se gostavam muito, dava para perceber. E ela ficava nisso. Ele queria ver ela, só que ela ficava nisso de não, eu tenho medo e tudo mais e tudo mais. E eles nunca se viam. E eu falei pra ele, meu Deus, essa garota não quer te ver, então o mais certo a você fazer é perguntar, ou você me vê ou a gente termina, né? E foi o que ele fez. Ele falou, o que a gente vai fazer? E daí ela pegou e falou pra ele, não, não quero mais nada com você. Eu me enganei, não era isso que eu queria pra minha vida e eu não quero te ver. E ele ficou bem mal, porque afinal de contas ele gostava dela, mas tudo bem. Daí foi minha vez de ajudar ele, né? Eu ajudei ele bastante com isso, porque foi muito difícil pra ele. Afinal, ele gostava muito dela e ela tratou ele que nem um lixo. E daí a gente foi se ajudando e tudo mais, e daí a gente voltou àquela amizade legal com os dois solteiros novamente. Mas a gente tava bem. E a gente ainda gostava um do outro. Nesse tempo, ele admitiu pra mim que quando ele me conheceu, no segundo dia ele já começou a gostar de mim. E que ele gostava de mim. E também eu admiti pra ele que eu gostava dele. O problema é que eu não gostava dele. Quer dizer, eu gostava no presente, não no passado. E ele também. Só que a gente não admitia isso. E o tempo foi passando e tudo mais. E como tanto ele quanto eu tava. A gente já tinha passado por relacionamento à distância, a gente não queria um negócio assim. Só que daí, depois um tempo passou e ele conheceu uma menina chamada Débora. A Débora, sim, que morava em Juiz de Fora, que era muito perto, e começou a conversar com ele e tudo mais, e ele começou a se interessar por ela. Só que a Débora, depois de um tempo, ele descobriu que ela era fake. A Débora falava pra ele que era uma menina super legal, super bonita lá. Ele foi procurar as fotos dela, descobriu que ela era fake, pediu explicações pra ela, ela mentiu de novo pra ele e ele queria uma explicação. E ela não queria saber de falar quem ela não queria se encontrar com ele, mas ela queria que ele continuasse namorando ela, namorando assim, sabe? Falando coisinhas bonitinhas por mensagem e tudo mais. E ela nunca falava quem ela era de verdade. E ela não queria encontrar com ele. E eu ficava tipo, meu Deus, corre, pode ser um pedófilo, pode ser um homem. Daqui a pouco você vai estar por aí andando com sua família e vai vir um homem falando que é a Débora. E tipo, a gente tava se falando muito, a gente era muito amigo. E essa Débora, ele gostava muito dela também, sabe? Porque a gente se gostava, mas a gente não queria um negócio. A gente tinha medo de relacionamento à distância. Eu peguei medo depois do Matheus e ele pegou medo da Melissa. Só que com a fake, ele acabou tendo confiança e tentando de novo. Só que daí, depois que ele descobriu que ela era fake, ele desistiu dela mesmo. Até porque eu falei pra ele, é melhor você desistir, porque pode ser até perigoso pra você. E foi o que ele acabou fazendo, ele desistiu dela. E daí, ela também nunca revelou quem ela era. Até hoje a gente não sabe quem ela é. E a gente tem medo, afinal de contas, ela pode estar enganando outras pessoas. Mas tudo bem, né? E passou outro tempo também. A gente não tava querendo relacionamento à distância realmente. Porque depois que ele teve essa experiência com a fake ainda por cima, a gente realmente não tava querendo nada. Tava só uma amizade forte, muito bonita e tudo mais. Só que anos se passaram e a gente só conversava mais e mais.
E a gente queria alguma coisa, mas a gente tinha medo ao mesmo tempo. Só que daí a gente percebeu que não tava dando